Já começou a gravação. Tá? Agora eu preciso. Estão vendo o PowerPoint? Sim. Sim, então vamos lá. Então, como hoje é o último dia, né, do nosso curso de capacitação de Magia e Fantástico na Escandinávia, e nós vamos começar a falar justamente dessa questão da magia, né, e o fantástico, como é que eles vão aparecer nos contos populares do século XIX, da Escandinávia, né? Porque nós temos que pensar num século XIX que está ali, né, formando os estados nacionais, delimitando fronteiras, né? Tá aquela coisa dos estados nacionais, eu sou isso, eu sou do estado tal, eu sou do estado acolá. Então começa a se ter muita coisa na arte, nas artes visuais, na música, na literatura, tudo para mostrar esse sentimento nacional. E o que vai acabar também ficando muito marcante é essa questão da língua, da unificação da língua. Uma nação soberana é uma nação que está unificada em torno de uma única língua, não é? Porque há alguns linguistas, né, filólogos, historiadores da língua, isso independente de que língua seja, que considera a língua como o maior patrimônio, né, que um povo pode ter. Há divergência sobre isso, mas não vamos entrar no ponto aqui. O que importa é que lá no século XIX eles estão muito preocupados de ter uma única língua, um país unificado sobre uma única língua. E como é que eles vão começar essa questão da unificação da língua, de reconhecimento das mais variadas tradições, dos mais variados costumes que tem num país. Nós precisamos juntar tudo e ter isso num lugar só. Então, esse sentimento nacionalista vai fazer com que muitos estudiosos deixem os seus gabinetes, o conforto das suas casas, dos seus gabinetes nas capitais, né, nas grandes cidades, e partam para os interiores, né, nos lugares mais remotos, para conhecer e reconhecer o que o povo fala, o que o povo diz, e contar a história do país, muitas vezes dando voz a esses que não tinham voz, né? E é também uma forma de fazer uma recolha de tradições, de histórias, de crendices, de superstições e de tentar mostrar a diversidade do país, mas também de unificar. Então, esse é o panorama do século XIX. Então, aqui, o segundo slide, aqui, que na verdade é o primeiro, né? Nós temos uma capa, né, do folclore nórdico, uma edição, a quinta edição, que foi publicada em 1874, né? Então, vocês vejam aí as cores, né? As casas de madeira e presentes, os animais, né? Os seres, né? Mágicos, seres fantásticos, né? Como esse senhorzinho aqui com o seu gorrinho vermelho, né? Que mais parece o gnomo de Uppsala, mas isso é uma outra história. Aqui também tem um outro, né? Então, as duas crianças adentrando a um lugar mágico, né? Animais, né? Então, nós estamos percebendo que esses livros, né, vão apresentar esse universo que as cidades grandes, né,
as capitais querem conhecer esse outro país, que é um outro mundo, né? Que é o mundo rural, né? Um mundo muito diferenciado. Essa questão mundo rural e mundo da cidade é bem interessante. Eu falei disso na primeira aula, que fica muito forte naquele filme dinamarquês, O Amante da Rainha, tá? Tem bem essa oposição campo-cidade no filme, em algumas nuances, fica bem interessante. A Andrea, na tese dela, que eu vou deixar aqui no último slide, a bibliografia com o link para vocês acessarem a tese de doutorado dela, onde ela trabalhou com esses contos, né? Da Noruega, justamente do Asbjørnsen e Moe, né? Que são esses dois senhores, que vocês vão conhecer eles mais adiante na aula hoje, que vão ser os responsáveis pela maior recolha de contos populares, né? O que muitos depois vão chamar de contos de fadas, mas ele é uma outra coisa do conto de fadas, ele é conto popular, mesmo que são contados por populares, para as não só como contos de entretenimento, mas principalmente como contos para mostrar essa outra Noruega, né? Para as pessoas da cidade reconhecerem essa Noruega rural e ver que todos fazem parte de um grande país. E como eu falei no começo, não é só as letras, essa literatura de base oral que vai passar para a escrita, que é importante. As artes plásticas, né, as artes visuais vão ser importantes também. E aí, nós temos esse pintor sueco, John Bauer, de 1915, que fez essa pintura, A Mãe Troll e seus filhos, né? Vocês vão ver que a figura do troll, nesses contos populares, elas vão aparecer muito, né? E o troll é sempre aquela figura grotesca, mas é uma figura boba, né? Tido como é um monstro bobalhão, né? Bem, para usar um termo, ele é grande, tudo, mas é muito fácil passar conversa nele. E também do folclore norueguês, vocês vão ver uma outra figura muito importante, que é a figura do Askeladen. Askeladen para fazer uma tradução aqui para o português, é o garoto das cinzas, o que toma conta do borralho, o que toma conta das cinzas do fogão, para não deixar que essas cinzas sufoquem as brasas e as brasas se apaguem, né? De tanto que até tem um filme, creio eu que é na Netflix, que vai falar sobre o Askeladen e sobre o Troll aí. Para quem não conhece, é bem interessante. Então, guarda essa imagem aí dos trolls, que depois a gente vai retomar a imagem de um outro troll, ainda muito bobalhão, mas não com essa conotação ruim, né? É um outro tipo de conotação. Para quem também tiver interesse, no blog do Neve, a professora Andrea Caselli escreveu uma resenha bem interessante de um filme que estava em cartaz na Netflix sobre essa questão do troll, né? Ela analisa bem o troll. Então, é só lá acessar no Google Blog do Neve, vai lá que tem a resenha da professora Andrea desse filme. Para quem quiser trabalhar essa figura do troll, eu sugiro, trabalhar em sala de aula, eu sugiro que vocês trabalhem dos anos finais do ensino fundamental. Esse filme que a Andrea fez a resenha. Então, guardem, por favor, essa imagem do troll, que nós vamos retomar, tá? Mas não é só a Noruega que está empenhada, né, em fazer essa recolha de contos.
e aí é uma data muito importante, terça-feira de semana que vem. Nós temos esse senhor aí, né, chamado Hans Christian Andersen, que nasceu em 2 de abril, e guardem essa data, porque mais para frente nós vamos ver o porquê que essa data de aniversário do Andersen é importante para nós hoje do mundo contemporâneo e principalmente para quem é professor que lida com educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. O Andersen, ele praticamente não fez recolha, como o Asbjørnsen e o Moe, tá? O Andersen escreveu seus próprios contos, mas muitos dos contos e coisas que ele ouvia, né, de quando ele serviu o exército, de história de marinheiros, né, porque ele nasceu, né, na ilha de Funen, na Dinamarca, onde fica Odense, é uma ilha, né? Então tem toda essa questão dos marinheiros, que essa questão do mar vai estar muito presente nos contos do Andersen, né? Vide A Pequena Sereia, pelo amor de Deus, não é a da Disney, tá? A Disney, assim, ela fez a versão dela, e claro, a Disney, todo mundo fica feliz e contente, né? Mas o Andersen vai ter, ele é muito importante, né, pela criação dos contos, né, dos contos para crianças. Alguns defendem que o Andersen é considerado o primeiro autor de livros infantis, tá? Vejo que ele está rodeado aí de crianças. E aí, voltando para os noruegueses, para vocês conhecerem o senhor Peter Christian Asbjørnsen, né? Esse senhor aí, fotografado no seu gabinete, mais ou menos essa foto uns 2 anos antes da morte dele, né? Então, lá em 1883, né? Ele nasceu e morreu na Noruega. Vejam que cheio de papéis, pinturas, né? E aquele rapaz que está mais ao fundo é o filho dele que deu continuidade a toda a sua obra de fazer a edição dos contos que ele não teve tempo de editar, tá? E de todas as recolhas linguísticas, uma escrita da gramática, da língua norueguesa. Então, é esse senhor, né? Um erudito do século XIX, né? Foi professor na universidade, não é? Estudou geologia, estudou botânica, estudou zoologia, né? E também estudou gramática, estudou línguas, né? Então, era aquela coisa do intelectual do século XIX, né? Que fazia desenhos, que conhecia geologia, conhecia botânica, conhecia zoologia, tocava um instrumento musical e, nas horas vagas, fazia poesia de extrema qualidade, né? É aquele modelo de intelectual que hoje, por N razões, não temos mais. Mas, deixando o senhor Asbjørnsen, nós vamos aqui para o Jørgen Moe, né, que foi o parceiro na recolha do Asbjørnsen. E os dois fizeram tantos trabalhos juntos que em muitas bibliografias de conto vocês veem o nome junto, Asbjørnsen Moe, como se fossem uma só pessoa, né, que juntou os dois sobrenomes. Então, dá a impressão de que era uma pessoa só, mas são 2 pessoas. O Moe, ele era pastor, né? Ele era pastor da igreja luterana, mas mesmo por trabalhar na igreja, de ser um bispo, ele tinha muito essa preocupação também com a preservação da língua, com a unificação da língua, com o conhecimento e o reconhecimento de seu país. Então, para ele,
a religião, a prática religiosa, nunca foi um entrave para se estudar e se conhecer em profundidade, né? O país que ele morava, conhecer a sua língua, né? Então, são essas figuras, elas vão ser muito emblemáticas no século XIX, e é graças a todos eles que nós temos esses contos recolhidos para utilizar hoje. Na bibliografia vai ter edição em língua portuguesa que vocês acham para comprar na estante virtual, tá? E agora vai vir uma sugestão para quem é professor, né? Para quem trabalha com o ensino, a educação infantil, e com o Fundamental 1, né? É uma sugestão aqui de atividade para vocês já aproveitarem a data de terça-feira, que é 2 de abril. Vamos lá. Olha só que data importantíssima. Dia 2 de abril, aniversário de Hans Christian Andersen, é o Dia Internacional do Livro Infantil, ou seja, do livro feito, escrito e pensado para as crianças, né? Para que as crianças se tornem leitores, né? E essa data foi instituída no ano de 1969, né? Então, é uma data que já tem aí 57 anos, né? Está quase sexagenária, né? E foi instituído pelo Conselho Internacional sobre Literatura para Jovens, né? Que é essa sigla em inglês, que esse conselho é subordinado à Unesco, né? Também era na época, com o objetivo de despertar o amor pela leitura. Vejam só, o amor pela leitura, o gostar de ler. Ler não é chato, ler é divertido, ler você descobre muito. Isso me lembra, como eu sou antiga, na década de 1980, o Instituto Nacional do Livro e o Instituto Nacional do Livro Infantil criaram um projeto interessantíssimo chamado Viagem da Leitura. Então, a cada 2 meses, eram selecionados vários livros que eram distribuídos em escolas, em bibliotecas públicas, voltados para o público infantil e para o público juvenil. Então, lá a gente teve oportunidade de ler, porque eu li muito desses livros, Marina Colasanti, né? Contos do Graciliano Ramos, tudo voltado, né, para esse público, né? Incrível, da Ruth Rocha, Maria Clara Machado, todos esses autores, né, que se dedicaram à escrita infantil, claro, Tatiana Belink também. E aí, vejam o título do projeto, gente, que coisa mais interessante, A Viagem da Leitura, né? Para quem também trabalha com o ensino Fundamental 2 e o ensino médio, eu dou aqui uma sugestão para trabalhar com um filme muito interessante chamado Coração de Tinta, que é um filme, né, que é uma história de um livreiro, tem muita fantasia, né? Mas é bem interessante, que demonstra o amor pelo livro, né? E é uma cena muito interessante ali, né? O filme já tem bem mais de 10 anos, então estou aqui não é dar spoiler, né? Como o professor Alexander Meirelles diz. É uma cena que uma das personagens começa a falar: eu fui para a Pérsia, porque eu viajei para os Himalaias, né? E a criança pergunta: nossa, mas como que você teve tempo de viajar tudo? Não, eu viajei para todos esses lugares sem sair de dentro dessa sala. E a sala era a biblioteca dela. Então, isso é uma declaração de amor ao livro, uma declaração de amor à leitura. Então, fica aqui de sugestão, né, para vocês. Sei que nós estamos no feriado, né? Mas quem tiver interesse de trabalhar, né,
isso para comemorar nas escolas, que às vezes essa data é um pouco esquecida, né? Infelizmente. Então, fica aí para vocês levarem para as suas salas de aula, né? Escolherem contos, né, aí do Andersen, que tem contos, alguns contos do Andersen, assim, eu acho muito complicado a gente trabalhar, né, até no ensino médio, né, mas a gente já vai falar disso. Ignorem as 3 pessoas que aparecem. Essa casa é a casa onde o Andersen nasceu, na cidade de Odense, na Dinamarca. A casa hoje faz parte de um complexo de museus que você anda na cidade e você refaz os passos do Andersen. Essa, por exemplo, é a casa onde ele nasceu. Aí teve a casa onde o pai dele abriu a sapataria, que também é um museu, né, que seria como funcionava, né, uma sapataria do século XIX, né, que o Andersen era sapateiro, e o Andersen tem uma história muito triste, porque ele começou a escolarização dele muito tarde, né, ele já era um menino grande, assim, de uns 12, 13 anos, quando ele foi para a escola e pôde começar a escolarização dele. E há também ali a oportunidade de conhecer o jardim da última casa que ele morou, ali em Odense, onde tem o jardim do jeito que ele projetou. E ele queria que na casa, no jardim dele, tivesse morangos no jardim, porque quando ele era criança, ele tinha muita vontade de comer morangos e ele não podia comer. Então, tem morangos no jardim. Então, o Andersen, às vezes, na literatura do Andersen, quando a gente vai ler, a gente encontra muito dessa tristeza do menino lá, né? Então, tem todo agora a ilha de Odense, tá? Desde da metade do mês de março até a metade do mês de abril, toda em festa, comemorando com feiras, contação de histórias, dramatizações, concertos, tudo para celebrar o aniversário do Andersen. E vocês podem comemorar o aniversário do Andersen, não necessariamente contando um conto do Andersen, trabalhando, mas trabalhando com qualquer outro conto, né? Então, voltado aí para as crianças, porque é na primeira infância que se formam os leitores, né? E aí, falando ainda sobre o século XIX, sobre toda essa questão da recolha dos contos, nós temos algo fundamental, que é esse livro, né, editado em 1875, pelo Jacob Grimm, lá dos irmãos Grimm, da Branca de Neve, que é o Deutsche Mythology, ou seja, né, mitologia alemã, né, ou mitologia germânica, né, tem algumas traduções que cabem os dois. O Jacob vai fazer um grande apanhado, né, para mostrar que existia, né, uma grande mitologia ali que vai ser muito importante para esses contos, né? E aí nós temos, né, os contos que eles escreveram, recolheram, como Chapeuzinho Vermelho, A Branca de Neve e outros contos dos irmãos Grimm. E, às vezes, eu só peço para vocês tomarem cuidado quando vocês forem pegar algumas coletâneas, né, desses contos, contos de fadas, contos dos irmãos Grimm. Algumas edições colocam contos do Andersen, como, por exemplo, A Roupa Nova do Imperador, lá como se fossem contos dos irmãos Grimm, tá? Então, há edições que não são tão bem cuidadas, que acabam tendo essas confusões, tá? Mas isso é só para vocês ficarem atentos quando vocês forem trabalhar.
E outra coisa, até o fim aqui da aula, vocês vão ver que contos populares e contos de fadas não são contos só para crianças. A maioria desses contos receberam uma adocicação muito grande. E outro detalhe, vocês também já devem ter ouvido falar dos contos de Charles Perrault, né, que é um francês, né, lá do século XVIII. Perrault, ele fez algumas recolhas de contos, mas a maioria dos contos ele acabou escrevendo, e eram contos para serem narrados e serem lidos num ambiente palaciano, não era para criança, era para a corte, para os nobres, para a aristocracia se divertir. Do Perrault, um dos contos dele, famoso, é a Cinderela, a Gata Borralheira. Gente, vocês estão me escutando? Está dando para acompanhar tudo? Sim. Tá ótimo, muito obrigada. Vamos lá. Os irmãos Grimm, né, o Wilhelm, né, e o Jacob, né, que tem o João e o Pé de Feijão, tem até um filme todo fantasioso aí, né, que troca a vaca, que foi um dos irmãos aí que teve. Eles foram dois eruditos, né, dois intelectuais alemães, que, assim como as Bjørnsen, o Moe, eles tiveram toda essa preocupação de fazer essas recolhas, né, de cuidado com a língua, né, da unificação da língua, e de se estabelecer também, através desses contos populares, essa questão da identidade nacional, tá? Então, quando vocês forem trabalhar com seus alunos esses contos, que esses contos dá para ser trabalhado, sim, da educação infantil até o final do ensino médio. É preconceito de muitos professores, inclusive de professores universitários, como os que eu tive na minha formação em letras. Isso você trabalha com criança, de forma alguma. Você vai dando outros e outros e outros enfoques, né, para trabalhar com esses contos. É bem interessante vocês, quando os alunos já forem mais velhos, vocês fazerem toda essa contextualização, tá? Como eu falei no começo da aula, é sempre bom lembrar, né, essa questão do século XIX, né, das nações se estabelecendo, das nações se unificando, e precisa ter uma língua só. Todo mundo precisa falar a mesma língua. Aqui, nós não estamos falando dos regionalismos, tá? Nós estamos falando de uma língua que vai começar a ser escrita em documentos. E é aí também que vai surgir uma figura muito importante, que é a figura dos mestres escolas. Toda cidadezinha vai ter que ter um mestre escola, que é o professor naquela sala de aula imensa, onde ele tem aluno de 6 a 15 anos, que todos precisam aprender a ler e escrever essa única língua, tá? E aqui nós não estamos falando dos regionalismos, que muitas vezes a maioria dos regionalismos estão na oralidade e na literatura. Isso permanece. O que precisa é todo mundo falar e ler uma mesma língua, uma língua nacional. E aí nós vamos ter, né, o folclore, né, assim como a mitologia, eles acabam sendo uns grandes fortalecedores, né, dessa identidade, porque são eles que, através dessa literatura oral, que eles vão acabar fornecendo essas bases, esses dados para a unificação de uma língua nacional, tá? E aí,
o Andersen, ele é autor de vários contos infantis. E eu coloquei aí infantis sobre duas aspas, mas tem N aspas, tá? A Pequena Vendedora de Fósforos. Vocês vão ouvir o ruído aqui, porque começou aqui, caiu o maior toró aqui. A Pequena Vendedora de Fósforos, ela é um conto que, se você trabalhar ele hoje dentro do ensino médio, ele cabe, porque ele vai trabalhar com a questão da exploração do trabalho infantil, a questão do alcoolismo e da violência doméstica. Olha como é rico, gente. Então, não é conto para criança, não. Né? É contos para a gente estar lidando, né? Mesmo com eles. E aí, depois, no final da aula, eu conto algo a ver com esse conto, que hoje está sendo um conto muito complicado para se trabalhar para os contadores de história. Patinho Feio, As Roupas Novas do Imperador. Eu acho que esse conto das roupas novas do imperador, hoje, é a questão da política mundial, esse conto cabe muito bem. A Pequena Sereia, que também é um conto para você trabalhar com os alunos mais velhos já, né? Porque todo mundo acha que é a Ariel feliz e contente, mas no momento do conto, assim, todo passo que ela dava, a Pequena Sereia, ela sentia a dor de 1000 facas entrando nas suas pernas. Aí vocês vão calculando por que a Disney adocicou as coisas, né? Sapatinhos Vermelhos, também é um conto pesadíssimo, muito, muito, muito pesado, para trabalhar as questões de rebeldia, as questões de quebra de padrão e a punição para quando se quebra os padrões. Porque Sapatinhos Vermelhos, eu reli ele o ano passado e eu pensei, bom, as crianças do século XIX até podiam ler e gostar disso. Se uma criança hoje vai ler, vai entrar em parafuso, né? Porque a gente que é adulto já dá uns choques, né? Porque são contos extremamente pesados, tá? São todos contos autorais. Eles têm resquícios de folclore, têm resquícios de crenças populares e de contos populares, mas são autorais. Não é? O Andersen, como eu falei, ele não fez recolha, né? Ele criou os seus contos e o Andersen ele teve muita preocupação de criar, de olhar para a criança, porque no século XIX, como é que se olhava para a criança? A criança é um adulto em miniatura, não é? De tanto que as fábricas de tecelagem, né, as fábricas de tecido inglesa contratavam crianças a partir dos 3 anos para desembaraçar os fios dos teares. Então, a criança pode trabalhar assim. Podia, né? Hoje, ainda bem que mudou tudo, em partes, não é? E o Andersen teve todo esse cuidado de enxergar a criança. A criança precisa brincar e a criança precisa de um mundo de fantasia com toques imensos de realidade, mas ela não é um adulto em miniatura. Isso é como a gente tem que começar a enxergar o Andersen, tá? O Asbjørnsen e o Moe, os folcloristas, né, que eles são considerados grandes folcloristas, porque sem eles nós não teríamos esses contos populares, esses contos folclóricos, e não são só esses contos folclóricos. Lembrem do Troll, tá? Que agora nós vamos falar do Troll. Eles não tinham esse mesmo objetivo do Andersen de compor os contos para que crianças lessem. Eles tinham essa ideia da unificação da língua. Então, eles viajavam incessantemente por todo o território norueguês, fazendo a recolha dos contos, dos causos, não é?
e de lendas, né, de superstições, eles faziam essas recolhas, né, que são bem interessantes e que estão aí até hoje servindo de material de estudo, porque eles tinham que transformar esse conhecimento do oral para o escrito. E também foi um trabalho aí de etnolinguística, de filosofia e de toda a preservação de uma tradição oral. Então, deixa eu pôr minha cara aqui. Tá? Eu vou pôr só a minha cara aqui para vocês entenderem como é que funcionava a recolha. Tá? Como é que funcionava essa recolha de contos? Onde que esses contos eram contados? Toda cidadezinha menor, até hoje, quem é de cidade pequena, que nem eu nasci, cresci, me criei numa cidade pequena, vai saber que toda cidade pequena tem o bar, tem a estalagem, tem a taberna, onde todo mundo vai para deixar recado, para fazer fofoca, para saber da vida do outro, para saber quem nasceu, quem morreu, quem vai chegar. E para passar o tempo, o que os causos, os famosos causos, né? Era nessas tabernas que uma pessoa mais velha, às vezes, contava essas histórias. Ai, conta aquela história lá, papá, papá. Então, tinha esses momentos de contar todas essas histórias. Quando os folcloristas, no caso do Asbjørnsen e do Moe, chegavam, eles iam ficar na estalagem, porque essa estalagem, que era estalagem, taberna, tudo, tinha quartos onde eles podiam ficar alojados. Então, eles chegavam lá, conversavam, e aí, tem o fulano que sabe, o taberneiro, a taberneira falava, fulano aqui é que sabe, ele sabe tudo. É a ciclana também, ela sabe todas essas histórias. Então, como é que eles contavam a história? O contador de história saía daquele ambiente de taberna, com gente bebendo, com gente rindo, com gente falando, com gente conversando. Então, eles punham o contador de história sentadinho numa cadeira e conta a história para a gente. A pessoa sai do ambiente que ela está acostumada a contar a história. Então, ela vai ter que contar de um jeito muito formal. Era uma vez, uma menina, começa contando. Quem está ali anotando, muitas vezes vai pensar, eu não posso botar um troço desse no conto. O meu leitor vai me xingar, né? Vai ter confusão. Então, ali, na coleta, na transcrição do oral para o escrito, muitas vezes essas passagens eram retiradas ou então elas eram mantidas e depois republicadas. Vocês lembram da história do troll? Lembra que eu falei para vocês? Lembra da história do troll? O que vai acontecer? Esses senhores, apesar o Asbjørnsen e Moe, tá? Nós estamos falando aqui do Asbjørnsen e do Moe. Desses senhores intelectuais, poliglotas, preocupados com a língua, pastor luterano, antes de serem tudo isso, eles são humanos. E qual é o ser humano que não gosta de algo mais picante? E aí vocês levam picante mesmo para aquele outro sentido da palavra, tá? Eles têm uma recolha interessantíssima, que é dos contos eróticos populares, contos eróticos noruegueses. Ele foi traduzido pelo Mariano Campo, que já deu conferência no SEV, tudo. Eles fizeram essa recolha e são contos extremamente apimentados, né? Até teve um, né, que eu e a Andréia, a gente, num dos minicursos do SEV que nós fizemos, a gente acabou analisando, né, esse conto, de que é o conto de um troll que fica grávido, não é? Porque o troll tinha uma menina humana mesmo,
que ela sonhava, né, de saber como é que era o tamanho do pênis do troll, né? Nossa, o troll tão grande, deve ter um pinto imenso, né? Imagina o tamanho, nossa. E ela vai lá um dia, ela toda bonitinha, loirinha, convence o troll e vão para as vias de fato. Ela e o troll. E aí, ó, essa aqui é uma gatinha aqui que está andando aqui em cima, eu vou tirar ela. Ela vai lá, e aí ela sai toda feliz e o troll começa a ficar preocupado, né? Nossa, eu fiz com a menina, mas será que eu fazendo com uma humana eu posso ficar grávido, né? De tanto que o nome do conto é o troll que ficou grávido. E aí ele começa a perguntar para todos os animais. Ele chega, senhor Coelho, quem engravida é quem fica embaixo ou quem fica em cima? E o coelho responde, é quem fica embaixo, né? Quem fica embaixo quem fica embaixo. Ele vai lá e pergunta para a raposa: Raposa, quem engravida é quem fica embaixo ou quem fica em cima? Ah, quem fica embaixo. Aí ele vai lá e pergunta para o Melro, né? Que é o passarinho Melro. Quem engravida, né? Quem vai, no caso, vai botar o ovo. Quem fica embaixo, quem fica em cima, quem fica embaixo. Aí o troll, muito desesperado, começa a chorar. Então eu vou ficar grávida porque fui eu que fiquei embaixo, porque a menina ficou em cima de mim. E o conto acaba aí, né? Do troll indo embora, a menina feliz da vida lá, porque trepou o troll, e o troll todo triste, porque ele vai ter uma aberração, né? Então, esses contos foram recolhidos no século XIX. Esses eram contos que o Asbjørnsen e o Moe recolheram ipsis literis, sem modificar nada, que está nessa edição pela Miraguano, pela editora Miraguano, que o Mariano Campo traduziu diretamente do norueguês para o espanhol. Não tem tradução em língua portuguesa. Mas para vocês verem como todo esse erotismo, né, também estava muito presente nessas recolhas, né, gente? Não era só conto de menina pobre, né, de sereia, né, ou de que acha tesouro, ou do que vai comer um presunto na noite de Natal, né? Existiam essas coisas mais apimentadas. É de como o Chapeuzinho Vermelho também, que foi um conto extremamente adocicado, né? Na mesma coisa, a Bela Adormecida, que tem lá toda uma questão de estupro ali na coisa, tá? É por isso que eu pedi para vocês terem a imagem do troll. Essa imagem do troll, bobão, que é enganado, ele vai ser muito presente, né? E principalmente quem que vai enganar o troll, que está nos contos populares, é o Askeladden, porque o Askeladden, ele vai ser muito parecido com um personagem muito popular, que era na Península Ibérica e que veio para o Brasil, que é a figura do Pedro Malazartes, tá? Daquele cara que é meio nascido das cinzas, né? Ou que o garoto das cinzas, aí vai depender do tradutor que vai adequar, não é? O Pedro Malazartes é aquele cara que está com uma roupa meio esfarrapada, que tem cara de besta, e de besta não tem nada, né? Que nem tem aquela história que o Pedro Malazartes... Rafael, tem lá tanto o mangá como o anime, o Vinland Saga, se apropriou desse personagem do folclore e jogou lá na Era Viking, que é o Askeladden, né? E aí, olha só a historinha do Pedro Malazarte. Pedro Malazarte ficou sabendo que tinha um fazendeiro ali que tinha 2 bolsas cheias de ouro. O Pedro Malazarte tem que dar um jeito, né, pegar essas bolsas de ouro para mim. E esse fazendeiro criava porcos, né? Então, o Pedro Malazarte se emprega lá na fazenda para ajudar a cuidar dos porcos. E de noite, ele vai lá e começa a jogar água no chiqueiro e os porcos ficam atolados. Não é? E aí o fazendeiro acorda de manhã, os porcos estão atolados, precisamos desatolar os porcos, né?
E ele fala assim, Malazartes, vai lá e pede para minha mulher dar a chave do estábulo e pegue 2 pás, né? Aí o Pedro Malazartes vai lá e chega para a mulher, o patrão mandou pegar as 2 bolsas de ouro. Ela desconfiada, né? Ela grita para o marido no chiqueira, é para pegar as 2? E o homem fala, as 2. Só que ele estava falando da pá. E o Pedro Malazartes pega a bolsa e vai-se embora. E os porcos devem estar até hoje atolados com o homem tentando tirar eles da lama. Esse é o Pedro Malazartes. O que tem uma história do Askeladden, que o Askeladden não tem o que comer. Nem a mãe, nem os irmãos. O Askeladden é o filho mais novo, tá? Em muitos contos, o Askeladden aparece como sendo o filho mais novo, né? E o esperto, né? O que vai salvar todo mundo. Aí, o que acontece? Eles não têm comida, né? Não tem comida. Aí, o Pedro Malazartes, o Askeladden disse para a mãe dele, fique tranquila que eu vou trazer comida aqui para casa hoje. E ele sai de manhã com a bolsinha dele e ele vê o Troll. Né? O Troll está indo se esconder na casa dele, porque vai sair o sol, né? E toda vez que sai o sol, o primeiro raio de sol bate, o Troll vira pedra, está indo se esconder. E aí o Pedro Malazartes, o Askeladden, Pedro Malazartes na cabeça, o Askeladden vai olhando e ele vê que o Troll tem um caldeirão mágico, que o Troll só joga água e aquele caldeirão se enche de mingau. E aí ele vai lá e começa a conversar com o Troll, né? E quanto mingau, Troll, eu nunca consigo comer todo o mingau que tem nessa panela. E aí o Askeladden fala, mas eu consigo. Eu vou pondo mingau, e quando a minha barriga está muito cheia, eu faço um furo nela, sai o mingau e eu consigo comer mais. Né? Quer ver como é que faz? Aí o Askeladden finge que está comendo, mas ele está colocando o mingau dentro da bolsa. Aí ele pega uma faca, fura, esvazia a bolsa. Ainda está vazia, vou comer mais. E o Troll fala, mas se eu furar minha barriga, dói. O Askeladden, uma dorzinha de nada, pode furar, você vai ver. E o Troll pega esse fura a barriga e não começa a sair mingau, começa a sair sangue, começa a sair as tripas e o Troll acaba morrendo e o Askeladden rouba o caldeirão mágico do Troll e vai alimentar a família dele. Né? Então, o Troll, nesses contos populares, ele sempre vai aparecer como essa figura que é muito fácil enganar. É uma figura pouco esperta, ela só tem tamanho e ela é muito boba, não é? Facílima de ser enganada. Pronto, agora já contei as histórias aqui, vamos voltar para cá. Estão vendo aí o PowerPoint? Sim. Então, vamos lá. Outro trabalho muito importante, que também vai aparecer no século XIX, como uma tentativa, né, dessa de recolha, é a Kalevala, lá na Finlândia. A gente não pode, quando se fala assim, desse tipo de recolha, desse tipo de deixar a Kalevala de lá, tá? Ela foi compilada, né, pelo Elias Lönnrot, não é? E na Carélia, na península da Carélia, que é uma península que sai ali da Finlândia e da Rússia, nesse distrito aí de Arcanjo, baseado nas canções que ainda eram cantadas lá e que faziam referência a um passado longínquo, um passado distante, não é? E ele trouxe ela a público em 1835. Então, vocês estão vendo que a Escandinávia vai ter muito, muito material para ser trabalhado. Então, a gente também não pode esquecer ali que da Finlândia,
Porque o que nós temos ali? A Finlândia, geograficamente, faz parte da Escandinávia, né? Geograficamente, linguisticamente, não. É um outro tronco. Mas isso é tema para muito debate e não nos interessa. Nos interessa que são essas recolhas, que a Kalevala é muito importante. Né? O Tolkien tentou traduzir a Kalevala e foi uma tarefa que, segundo palavras dele mesmo, ele falhou miseravelmente. Né? Mas há boas traduções hoje da Kalevala. Então, nós temos aqui essa edição, para vocês verem como foi a capa, né? Que foi esse texto, que ele também é muito importante para essa questão da formação dessa identidade nacional da Finlândia, certo? As capas eram, para vocês verem, eram bem simples, né? Eram poucos os livros, como aquele primeiro que a gente viu, que tinham todo esse cuidado estético com a capa, muito do que nós temos hoje. Bom, e como eu falei para vocês, em momento algum a gente pode separar as coisas, né? Nós temos muita coisa que vocês podem e devem, né? Quem tem condição, nós tocar os seus alunos, né, mais próximos desses contos onde vão aparecer almas do outro mundo, né? Vocês vão ver que é muito, muito, muito constante. Vocês verem anjos, demônios, fantasmas, não é? Almas penadas que vão aparecer, feiticeiras, a figura da feiticeira, a figura da andarilha, elas vão ser muito presentes em muitos desses contos, assim como outros seres encantados, como as princesas, como as sereias, né? Que vão dar fazer parte desse grande universo fantástico, né? Então, vocês aí têm o John Bauer, né, que eu coloquei aquela, né, a mãe troll e seus filhos, né, que ele vai retratar muito essa questão do troll, né, desses seres fantásticos. E aí vocês coloquem para os seus alunos ouvirem essa peça sinfônica, que é uma maravilha, que é só digitar no YouTube do jeito que está aí, Na Gruta do Rei da Montanha, que o Edvard Grieg, que não, era, né, porque infelizmente já faleceu faz muito tempo, norueguês, ele fez essa composição para... tem salão, só que a tradução que eu peguei era aguda. Você pode também ter outra coisa, porque no YouTube está na gruta, então eu pus como está no YouTube, mas existe no Salão do Rei da Montanha, né? Que o Edvard Grieg fez para a peça do Ibsen, Peer Gynt. Né? Então, coloquem para os seus alunos ouvirem, e com certeza, quando começar a tocar a música, quando vocês forem colocar no YouTube ou no Spotify... vocês vão reconhecer, tá? E para quem for também gostar assim de música clássica, tem o Sibelius, que ele era amigo de toda essa moçada lá na Finlândia. Ele tem muitas composições baseadas no Kalevala. Tá? É só vocês colocarem aí no YouTube, no Spotify, qualquer outro agregador aí, Sibelius, que você vai aparecer as composições dele baseadas no Kalevala. Não é? E eu acho bem interessante, né,
quando a gente vai trabalhar com os alunos, né, colocar essa visualização e essa sonoridade, né? Porque esses contos, eles trazem muito a atmosfera do século XIX e essas composições também, tá? E aí vem algo bem prático mesmo, né? Como que tu vai trabalhar esses contos dentro da sala de aula? Não é? Hoje, muitas vezes, os nossos alunos, né, às vezes, por N fatores aqui, que senão a gente vai ficar 10 anos depois, não vamos chegar a conclusão nenhuma, às vezes não tem esses contatos, não é? Com esses contos, com essa literatura, às vezes eles até já ouviram falar, mas não conhecem em profundidade, não é? E aí, às vezes a gente acha que, como eu falei, dá para trabalhar com tudo, né? É possível você trabalharem com os alunos, por exemplo, do ensino médio, essas versões menos adocicadas, como, por exemplo, Sapatinhos Vermelhos, A Pequena Sereia e até A Vendedora de Fósforos, né? Pequena Vendedora de Fósforos, que são contos que vão trazer uma carga, assim, de tabus, de problemas gravíssimos sociais, né, que eles do ensino médio vão ter mais traquejo para trabalhar do que as outras faixas etárias. A educação infantil e o Fundamental 1 ainda é essencial a contação, tá? Porque o letramento ainda não está completo, então a oralidade ela é fundamental, né? E aí acaba o professor ser um contador de histórias, né? Reproduzir essas histórias. E para os demais anos, né? É essencial a leitura como a livre interpretação desses contos. Deixem os seus alunos livres para fazerem a interpretação que eles desejarem fazer, tá? Isso é fundamental. Deixa eu só pôr minha cara aqui mais uma vez. Tem um conto que está na recolha do Asbjørn Simon, que aqui no Brasil foi publicado pela editora Landi, que se chama O Moço e o Barril de Cerveja. Tá? Era um moço, era uma vez um moço, que lá no interior da Noruega, ele trabalhava com um mestre cervejeiro, né? O mestre cervejeiro mais afamado da região. Só que esse mestre cervejeiro entregou uma carga, um carregamento muito grande de cerveja, e ele não foi pago por isso. E ele acabou ficando numa situação muito complicada, e ele deu a cervejaria por falida, e ele teve que pagar o moço. E aí ele pagou o moço com um barril de cerveja. E o moço foi-se embora, estrada afora, carregando um barril de cerveja. Quando ele ficou muito cansado, ele sentou e falou assim: eu não tenho ninguém para me ajudar a beber essa cerveja e aliviar um pouco a minha carga. Aí, nisso, apareceu um anjo. O anjo falou: eu bebo com você. Aí o moço olhou, o anjo falou assim: mas eu não quero beber com você, não. Vou beber com você, não. Porque você, seu anjo, lá, vocês ficam aqui na terra falando que é só os bons que vão conseguir as coisas, e às vezes tem muita gente que não consegue nada, desiste de tudo, aí só faz malvadeza. Então não vou beber com você, não. E o anjo ficou sem reação, e o moço seguiu estrada fora. Quando ele já tinha andado mais um pouco, ele falou: como esse barril está pesado, eu queria alguém para beber ele comigo. E aí veio saltitante um demônio. E o demônio: eu vou beber com você. Aí o moço falou assim: com você não vou beber, não. Porque você é o capeta, você é o mal, você provoca as pessoas, você faz com que todo mundo brigue, com que todo mundo vá para o inferno, e eu não vou beber com você. E o diabo ficou lá, o demônio de braço cruzado, com cara de tacho, e o moço foi andando. Na terceira parada que ele fez, já muito cansado, ele
Que bom seria ter alguém para beber comigo. Apareceu a morte. Aí a morte falou para ele: se você permitir, eu bebo com você. E o rapaz perguntou: quem é você? Eu sou a morte. Aí ele falou: com você eu vou beber, porque você iguala pobres, ricos, todo mundo vai morrer. Então com você eu bebo. E ali sentou e ali esvaziou o barril de cerveja. E a morte falou: como você bebeu comigo, eu vou te dar um dom. Você vai saber quando uma pessoa vai morrer, porque você vai poder me ver sentado na cabeceira dessa pessoa. E vou te dar o poder de, quando você me vê na cabeceira, a pessoa vai morrer. Quando você me vê sentada nos pés da cama da pessoa doente, é sinal de que ela vai sobreviver. E eu vou te dar o dom de cura. E o rapaz começou a ganhar muito dinheiro porque ele curava as pessoas. Aí o filho de um sujeito lá, muito rico, a filha dele estava muito doente. E o pai falou assim: olha, eu dou toda a minha fortuna e se minha filha sarar, você pode casar com ela. Quando o rapaz do barril de cerveja viu aquela moça que era a formosura em pessoa, ele falou assim: ah, essa aí eu não vou deixar passar, não. O que que ele fez? Ele inverteu a cama e inverteu a moça, a posição da moça na cama. E quando a morte chegou, ela não percebeu, ela sentou nos pés da cama. E a moça estava virada. E aí a morte falou: você me enganou pela primeira e última vez. Você agora perdeu o dom de enxergar quando eu chego e você nunca vai saber quando eu vou chegar para você. Então você fique de sobreaviso, que a qualquer momento eu posso chegar. O moço casou, foi feliz para sempre, mas esse feliz para sempre não foi tão feliz, porque todos os dias ele dormia com medo da morte chegar e ele não aproveitar o dia seguinte. Dizem por aí que ele viveu muitos e muitos anos e morreu bem velho, sem perceber que a morte chegou, tá? Esse é um conto que você pode trabalhar ele a partir do ensino fundamental, tá? Tá na coletânea da editora Landi. Então, vamos aqui acabar para aí depois vocês fazerem perguntas e tudo mais. Então, é aquilo. Quando vocês forem trabalhar qualquer desses contos, que sempre vai ter o sobrenatural aí presente, deixe os seus alunos com a livre interpretação, tá? Não tolham, deixa que eles interpretem à vontade. Inclusive também no ensino médio, né? Quando vocês trouxerem esses contos que têm essas temáticas sociais um pouco mais pesadas. Vamos lá. É também interessante que o professor traga, né, imagens da época, né, que foram feitas para ilustrar essas obras, né? O Arthur Rackham, o John Bauer, eles são grandes ilustradores, né, pintores, ilustradores, que eles ilustraram muitos desses contos com essas representações fantásticas. Então, é bem interessante os alunos visualizarem isso para eles também poderem fazerem as suas próprias criações. Mas é importante eles verem que outras pessoas também já criaram em cima desses contos. E trazer a música, né? Sibelius, do Grieg, porque a gente já passou da hora, né, da gente trazer outras sonoridades mais tranquilas dentro da sala de aula, né? Porque ultimamente andam ouvindo cada música, né? E depois que uma mocinha dessas aí falou que ela ganhava muito mais do que uma professora, a gente vê como é que esses artistas de plástico aí, eles não têm o mínimo respeito
pela educação, né? Educação com E maiúsculo, né? De falar que ganha muito mais do que uma professora, desprezando o trabalho. Então, para quem está na sala de aula, vamos trazer outras sonoridades para os nossos alunos. É muito importante eles conhecerem, de verem que há uma ligação muito grande com literatura, com artes visuais, com música, e que tudo está interligado. Ai, ó, o Johnny está pedindo para pôr do Sabatation. Sabatation. Ai, tá, é isso aí. Depois vocês procuram. Eu ainda prefiro pôr o Grieg mesmo. Mas, enfim, vocês são livres. Professor é uma coisa que eu sempre digo. Uma coisa que é sagrada dentro da sala de aula. Autonomia do professor. Defendo totalmente. Então, vocês podem colocar isso, né? E também é muito importante apresentar todo um contexto histórico desses contos. Como é que eles foram compilados? Como é que eles foram escritos? Por quê? Para quem? Quando? Onde? Os alunos gostam, eles têm muito interesse. A gente, muitas vezes, os professores é que não apresentam essas coisas diferentes para eles. Eles mas eles foram andar, foram lá no confim para ouvir quem contava a história, né? E também outra coisa que é muito interessante, jamais se esqueçam, esses contos podem ser trabalhados transversalmente, né? Interdisciplinariedade com outras disciplinas, com história, com geografia, com artes, com língua inglesa, né, com a língua estrangeira que a escola tiver. É material, gente, para trabalhar com muita riqueza de detalhes. Então, um conto desses vocês encontram, já tem sites aí que tem para quem não tiver em mãos, mas dá uma olhada na biblioteca da tua escola, tá? Dá uma olhada na tua estante, que às vezes você tem esses contos também, ou recorra ao Google, que aí vocês vão encontrar coisas que são bem interessantes. E, finalmente, essa bibliografia, está aqui a tese da Andréia, Religião e Folclore na obra de Asbjørgen e Moe e sua recepção artística. A Andréia vai trabalhar muito com arte do século XIX, tá? E também como é que esses contos, toda essa religiosidade que é apresentada nesses contos, as crenças, né? Como o conto aí que eu narrei para vocês muito passando, o moço e o barril de cerveja. Tem um conto ali também que está nessa recolha do Asbjørn Moe, que é o Diabo e o Delegado, né? O moinho que gira no fundo do mar, que é a origem do sal e outras coisas. A Andréia faz uma análise muito boa desses contos. Contos de Andersen, a melhor edição publicada no Brasil, essa de 2015, da editora Paulus. É caro, mais de R$100, tá? Só para quem tiver interesse de adquirir, sabe que vai ter que botar a mão no bolso, né? A edição é linda, muito bem cuidada, muito bem traduzida, muito bem ilustrada. É a definitiva, até o presente momento, é essa de 2015, editada pela Paulus. Contos Populares Noruegueses, é uma edição de 2002, da editora Landi, tem vários exemplares para vender na estante virtual, tá? Vocês encontram lá na estante virtual essa edição, não é? E também agora tem uma outra edição que se chama-se Contos de Fadas Noruegueses, também. São praticamente os mesmos contos da recolha, né? Não está a recolha inteira, porque a recolha inteira do Asbjørn Moe é uma recolha muito grande. Ali tem alguns contos selecionados que também quem encontrar aí vale muito a pena. A tese da Andréia está online, é domínio público, entrem
lá e divirtam-se, tá? Então, vocês viram como o século XIX é rico, né, para trabalhar esses contos. Assim, eu no começo falei para vocês da Pequena Vendedora de Fósforos. É um conto do Anderson, um conto escrito por ele, aonde ele vai tratar ali de orfandade, trabalho infantil, alcoolismo, exploração, violência doméstica, fome, tá? É um conto que se passa na noite de Ano Novo. E esse conto hoje, devido a esses temas tão sensíveis, que se no século XIX eram extremamente sensíveis, imagine para nós hoje, né, que temos um debate e leis, né, de proteção à criança, contra a exploração infantil, contra o tráfico de crianças, né, contra a violência, como é muito sensível, né? E aí, o que a gente encontra? A minha filha, acho que estava no 5º ano, tinha uma lição justamente com uma versão extremamente adocicada da Pequena Vendedora de Fósforos, justamente para trabalhar com essa questão do trabalho infantil. E aí, por que o conto está sensível? Em dezembro de 2019, eu participei de um projeto de contação de histórias, né? 12 histórias de Natal, e você podia escolher a história que você quisesse contar todo dia, no mesmo horário, só que era o fuso horário da Inglaterra. Você entrava e contava a sua história na sua rede social. E eles fizeram, você tinha liberdade para escolher o conto, só que alguns contos eles pediram que fizesse parte do projeto. A Pequena Vendedora de Fósforos era um deles. E uma dinamarquesa com experiência, ela foi toda paramentada como uma moça do século XIX, em frente à casa do Andersen, no jardim do Andersen, e era o namorado, né, que estava filmando. Ela começou a contar a história da Pequena Vendedora de Fósforos e ela não conseguiu chegar na metade do conto. E isso foi uma coisa que foi observada, né? Com todos os contadores, só contador de história que já está muito calejado, que foi até o fim mesmo, né? Que não conseguiu, que não embargou a voz, que não se emocionou, né, no conto, porque ele é realmente um ponto muito sensível. Então, para quem quiser trabalhar, eu sugiro, não desanime frente ao conto, não, tá? Trabalhe, porque você tem muita riqueza ali para trabalhar. Do Asbjørnsen Moe, né, tem esse como eu falei para vocês, dessa questão da morte, né, que tem, o do moinho, o moinho que gira no fundo do mar, que é também muito ligado a essa questão da ganância, né, de você querer levar vantagem em tudo, de você explorar o menos afortunado, né? E aí vocês podem perguntar, mas por que tem tanta coisa de pobre, né, no século XIX, nesses contos populares, né? E aí eu lembro de uma fala da professora Karen, da Unesp, em Araraquara, num evento justamente sobre contos de fadas, aonde ela fala que esses contos eram narrados em comunidades pobres, não é? Justamente para mostrar desde cedo que a vida não era fácil, não é? Que a vida era muito difícil. E aí vocês, quando em contrapartida, vocês comparam esses contos populares com os contos do Perrault. Os contos do Perrault, as coisas começam com dificuldade, mas depois tudo dá certo no final. Vide a história da Cinderela.
Era rica, ficou pobre, ficou rica de novo, casou com o príncipe, né? Que é a corte quer ver tudo dando certo, né? A aristocracia queria ver tudo correndo bem, tá? Então, essa riqueza que o século XIX nos legou é muito importante e, às vezes, ela está um tanto quanto esquecida, né? Então, é bem interessante a gente retomar ela o quanto antes. Então, gente, agora o que eu tinha para dizer é isso, e agora eu abro aí para vocês fazerem as suas questões, né? Vocês perguntarem o que vocês tiverem, né? Alguma questão aí. Eu não tive tempo de acompanhar o chat aqui, mas vocês terem aqui, depois eu vou ver. Rafael, você levantou a mão. Vá lá, diga, bem-vindo, boa noite. Boa noite, professora. Está conseguindo me ouvir? Perfeitamente, alto e claro. Beleza. Primeiro, agradecer a aula, né, e o curso, que infelizmente está acabando hoje. Esse passo que vocês dão para abrir esses cursos para professores assim, é super importante. Eu vejo isso com muitos bons olhos. Obrigado mesmo por isso. E assim, ao longo do curso, dei aquelas sugestões, né? Pensem com carinho sobre fazer esse material, né, específico para os professores, para a gente aplicar nas aulas e tudo mais, porque, infelizmente, para Vikings e sagas e Edas, assim, é muito pouco falado, né, na sala de aula. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, assim, de maneira geral, a questão do conceito do folclore, contos populares e religiosidade. Como que a gente faz essa relação desses três conceitos? Porque como foi feita essa tomada, né, de contos populares daquele período e depois transformado em contos populares, contos de fada, literatura infantil, a gente não pode fazer uma leitura de muitos desses contos como parte da religiosidade da época, não apenas crendice popular, ou até mesmo fazer do folclore e a crendice popular uma parte integrante dessa religiosidade. A gente tem aqui exemplos como os contos indígenas, né, que muitas vezes é tratado como contos populares indígenas, mas assim é parte da religiosidade de muitos povos indígenas. E como é que fica nessa relação com a Escandinávia, de maneira geral, em relação a esses contos populares? A Andrea trabalhou isso na tese dela, né? Ela trabalhou, ela fez uma recolha de contos, né? Uma recolha não, perdão, uma seleção de contos, aonde vai realmente aparecer essa questão dessa religiosidade popular, né? Não é a religião oficial, né? A dogmática, é a religiosidade praticada dentro das casas, pelo povo, as tradições que envolvem comida, que envolvem datas, que envolvem o nascimento, que envolvem a morte, né? As práticas funerárias, vamos chamar assim, tá? Então, esses contos, eles vão trazer para a gente, não a religião, vão mostrar para a gente, não a religião oficial, mas uma religiosidade popular, tá? E ali, quando a gente chama, mas tinha essa crendice de que, não era só uma crendice, é realmente a religiosidade popular. Por isso que eu sugiro para você ir lá, que na tese da André, que ela tem um capítulo específico sobre isso, e que a leitura desse capítulo da tese dela vai te elucidar muito mais do que eu. Mas é muito interessante a gente ter essa leitura desses contos também, que não passa de mera superstição,
a religiosidade popular, que essas pessoas realmente acreditavam mesmo, né? E isso eu acho interessantíssimo, a gente poder abordar isso em sala de aula, né? Até como uma forma de mostrar para os nossos alunos de que como eram as crenças, e você pode ter certeza, se você apresentar um conto deles e fizer essa abordagem de religiosidade popular, você, em toda a sala de aula, vai ter isso. Ah, mas a minha avó faz algo parecido. Ah, mas tem uma tia lá do interior que você vai encontrar ainda esses resquícios. E você vai ver que muitas dessa religiosidade popular está mais perto da gente do que a gente pensa. Né? Então, hoje a gente trata como folclore, como contos folclóricos, né? Mas é bem interessante a gente trazer essa perspectiva também, que a Andrea trabalhou muito bem na tese dela. Aliás, essa aula era para a Andrea ministrar, mas por conta de fuso horário e do trabalho que ela está tendo para se manter agora, ficou meio complicado. Não sei se eu te respondi, Rafael. Respondeu sim, professora. Muito obrigado. Ah, eu é que agradeço a questão. Pronto, gente, mais alguma questão? Eu estou vendo aqui que o Paulo colocou aqui no chat essa questão da recolha do Mário de Andrade, né? O Mário de Andrade também, né? É um grande folclorista, né? que trouxe essa questão do Pedro Malazartes, que para nós, né, na Península Ibérica, é uma tradição da Península Ibérica que entra aqui no Brasil, né? Bem interessante também. Então, gente, mas aí a Luciana Bertini colocou aqui que está ouvindo, né, no salão do Rei da Montanha, e disse é uma história com seus alunos. Faça e manda o vídeo para a gente. Eu vou amar ver tudo isso, né? De ver vocês criarem e mostrarem essas outras realidades para os alunos de vocês, tá? E levar um máximo de música diferente para os alunos de vocês. É incrível, gente. Despertem tudo isso nos alunos, né? Realmente, a pequena vendedora de fósforos não é um conto fácil, tá? Mas bom de trabalhar. Mais alguma questão, meu povo, que está aqui presente em pleno feriado de Páscoa, assistindo aula? Só avisando mais uma vez, vocês têm até o dia 20 para entregar o plano de aula. Pode ser o modelo do plano de aula que vocês tiverem, que vocês quiserem, tá? Eu só mandei aquele, porque teve algumas pessoas que procuraram. Eu não tenho plano de aula, não sei como faz. Então, foi aquele, vocês têm até o dia 20. Envia o plano de aula, o certificado liberado, tá? E como o Meet demora um pouco para fazer a conversão, no máximo até domingo vocês já vão estar com os links de todas as 5 aulas nas mãos de vocês. Pronto, Leandro, pode dizer. Oi, Luciana, boa noite a todos. Boa noite. Eu parabenizar pela aula e eu queria dizer que semana passada, numa aula de filosofia, eu usei as fábulas de Esopo para os alunos. Que interessante. Primeiro ensino médio, porque o tema era a interpretação de texto com conteúdo filosófico. Aí eu falei para os alunos, eu vou mostrar textos diferentes que têm a abordagem filosófica. Afinal, as fábulas têm as morais. Sim, as fábulas têm escolhi três fábulas curtas, no caso, botei para os alunos, eu digo, eu quero que vocês me interpretem a moral de cada uma. O interessante é que eu deixei eles trabalharem em grupo, eles foram dando interpretações diferentes um do outro, para mostrar como é que a moral não é aquela apenas que está lá gravada, tem várias formas. Foram, acho que, 10 grupos, e os 10 grupos deram morais diferentes.
É isso, mas você deu liberdade de interpretação. Que é isso que a gente tem que fazer, né? O professor tem autonomia dentro da sala de aula, e isso que você trouxe, assim, da fábula, né? Porque tem as fábulas do Esopo, né? Que até tem uma tradução direta, né, do grego, que foi feito pela Maria Celeste Consolim Desotti, que foi minha professora de língua grega na Unesp Araraquara. E aí é bem interessante como as fábulas, depois elas vão retomando, né, as coisas, que aí o La Fontaine, né, na França, lá do século XVII, do século XVIII, vai retomar isso, né? Bem interessante. Parabéns pelo trabalho. Pronto, Isabelle, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. Primeiramente, eu queria dizer que gostei muito da aula de hoje. Eu gostei de todas as aulas, na verdade. Mas a de hoje é muito especial. Assim, na verdade, eu queria compartilhar algo. Que quando eu era criança, é sobre essa contação de histórias. Que eu cresci no interior do Paraná. Meus pais moram, a gente fala num sítio, né? Porque é fora da cidade. E aí os vizinhos, eles moram assim alguns metros longe de casa. E aí a gente tinha um vizinho, o seu Inácio. Ele era um senhorzinho de uns 70 anos e ele vendia verduras. E ele era analfabeto. Mas ele contava muitas histórias. Eu gostava muito de ir lá comprar verduras, porque ele sempre tinha alguma história assim muito fantástica na minha cabeça para contar. E uma história assim que me marcou era a história do porquê que o mar tem sal. E aí ele contou a história do moinho mágico. Eu não lembro assim muitos detalhes da história, mas o que me marcou é essa parte do moinho mágico, que foi parar lá com um marinheiro, e o marinheiro não conseguiu parar essa maquininha, e afundou o navio, e aí por isso que está lá a maquininha produzindo sal no mar até hoje. E quando ele contou essa história lá, era 1999, os anos 2000, eu pensava, meu Deus, ele inventa essas histórias, sabe? Ele é tão criativo para inventar esse tipo de história. E aí, anos depois, faz uns 3, 4 anos que eu tive acesso a esse conto do moinho. E aí eu fiquei impressionada de como que um ser humano analfabeto, um senhorzinho no interior do Paraná, sabia todas essas histórias. E aí, com esse curso, eu fiquei pensando sobre o contar histórias que provavelmente ele ouviu, sei lá, do pai, de algum tio, de algum parente, né? E essa história deve ter sido passada de geração em geração, né? E, enfim, era num momento que não tínhamos essas traduções desses contos populares noruegueses. Então, eu imagino que ele já carrega essa história de outras gerações, né? Dessa contação de histórias. Com certeza. A oralidade, se você for ver todo contador de história, esse que os irmãos Grimm, o Asbjørnsen, o Moe, o Loroth lá na Finlândia, e tantos outros recolhedores, né? O próprio Câmara Cascudo, o Mário de Andrade, essas pessoas eram analfabetas, totalmente analfabetas, né? Eram gente que tinha uma memória, tinha uma capacidade de memorização maior, né? Do que de outras pessoas, e aí contavam essas histórias, né? Eles narravam essas histórias. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Vocês estão vendo aí a capa? Ó, é um gibi do Chico Bento. Vocês estão vendo a senhorinha aqui? Sim. Sabe quem é? É a avó Dita. Ó, tá lá o Chico Bento, ó o Inholau e o pai do Chico Bento com os cabelos arrepiados, o chapéu voando, tudo espantado com as histórias da mula sem cabeça, que a avó Dita está contando uma história da mula sem cabeça.
essa aqui, a avó dita das historinhas do Chico Bento, é esse contador de história que a Isabelle acabou de narrar agora, tá? Analfabeto, não teve oportunidade de ter escolarização, ou se teve, foi uma escolarização tão pequena que ele mal sabe desenhar o nome, mas ele tem uma memória prodigiosa. Então, ele ouviu essa história de alguém contou para ele e ele guardou. E ele tem essa coisa do contar histórias. E vejam a história que ele conta, né? O moinho, que o marinheiro desajeitado não sabia, ele afundou de tanto sal, e o moinho está lá no fundo do mar até hoje. É uma história que o Asbjørnsen coletaram no século XIX, no interior da Noruega. E aí eu parei para pensar porque na região onde eu cresci, no Paraná, é uma região com muitos descendentes de europeus, alemães, e o seu Inácio, se eu não me engano, ele era descendente de húngaro. Então, provavelmente, sei lá, os antepassados dele já vieram da Europa conhecendo essa história, né, que era da Noruega, e por isso que ele conhecia essa história também, sendo analfabeto. Sim. Então, veja quantas gerações que passaram contando essa mesma história, que chegaram até ele, e chegou até mim lá no interior do Paraná, quando eu era criança. Então, aí o que a gente também acaba observando? Que essa coisa do contar histórias era muito de lugares, assim, eu não estou desprezando aqui, gente, sabe? Eu não entendo, porque eu também sou bem interiorana, tá? Do fundo do interior de São Paulo. Porque, não sou Jacu do Mato, eu sou pé vermelho, porque eu sou do alto das barrancas do Tietê. O que tem? Televisão chegou muito tarde. Eu fui ter televisão na minha casa, na casa dos meus pais, eu tinha 6 anos. Hoje os meus filhos nasceram com TV a cabo dentro de casa, não tinha televisão, não é? O que tinha? Rádio. E muitas vezes o rádio às vezes, simplesmente saía do ar, era só estática, né? Não funcionava. Queda de energia elétrica tinha muito. Então, o que a gente fazia? A gente conversava. A gente ia ouvir alguém contar a história. Né? Então, essas pessoas, como a figura aí do seu Inácio, que a Isabelle trouxe para a gente, ele é um contador de história porque ele nasceu, cresceu e viveu, às vezes, sem ter o conforto da eletricidade dentro de casa. Então, o que as pessoas faziam para passar o tempo? Conversavam e ouviam histórias. Não é? Então, ele cresceu num tempo de imigrantes, né? Porque na minha região também era muito imigrante, eu já estava conversando aqui. A minha avó foi aprender a falar português, ela já tinha quase 20 anos, a mãe da minha mãe. Não é? Ela aprendeu francês antes de aprender português, então ela tinha uma dificuldade para pronunciar algumas coisas que era muito complicado para ela. Não é? E minha avó acabava lendo em francês, mas minha avó lia francês, mas não sabia ler português. Não é? Era umas coisas loucas. Mas tinha essas questões muito do oral. Esse senhor, com certeza, de criança, ele deve ter ouvido, inclusive até em outras línguas, essa história, né? Se ele era descendente de húngaro, né? Eu lembro que eu não sei de que local do interior do Paraná que você é, Isabelle, mas eu fiz um estudo ali na região de Irati, sobre um pão que você, do interior do Paraná, acho que você já deve ter comido, ou conhece, que é o corovai, né? Que é o pão da festa dos ucranianos, né? No casamento, no nascimento, na morte, na Páscoa, no Natal, se faz o corovai. E ali é permeado, né, de superstições, né, de religiosidade popular que tem sua base em contos lá de trás. E eu acho isso fantástico. Né? Acho isso fantástico.
Então, eu agradeço imensamente a sua intervenção. Muito obrigada. Né? Diga, Lorenzo. Boa noite, Luciana. Boa noite a Boa todos. noite. Eu, procurando um pouco assim, quando estava programada a última aula, eu fui um pouco atrás de saber um pouco mais sobre o assunto, para não ficar assistindo uma coisa que eu não conheço. Eu gosto sempre um pouco, procurar um pouco antes. Descobri uma coisa interessante que remete também à minha juventude, que na Noruega tem também uma espécie de literatura representada como se fosse baladas, ou seja, cantos que se refere a, como eu posso dizer, com conteúdo diferente, baladas sobrenaturais, balada que conta, baladas lendárias, baladas históricas. Tem uns 6, 7 tipos de balada muito interessante. Ou seja, eu descobri que eles foram criadas no século XIX. Ele remete bastante a, como eu posso dizer, procurar uma identidade do povo norueguês, que depois que ele passou todo esse quase 500 anos sem ter uma autonomia, dependendo da Dinamarca, dependendo de outros lugares da Suécia, assim, eu achei interessante o utilizo desse tipo de forma de contar as tradições, ou de transformar, ou de se reapropriar das tradições que ocorriam naquele tempo. Acho também interessante essa forma, do ponto de vista didático, que eu sei que as crianças, por exemplo, nas escolas, gostam muito quando você envolve, utilizando esse tipo de forma para de aprendizagem de algo histórico, por exemplo, porque envolve, não é uma coisa assim complexa. Quem sabe trabalhar com isso, acredito que poderia ser uma forma também de utilizar essa balada histórica norueguesa como forma de contar a história desse país. É interessante esse aspecto. Eu não conhecia, quando eu fui procurar, fiquei interessado, porque tem até uma história que parece quase uma revisitação de Dante, de um senhor que se adormeceu e acordou depois de 15 dias, e ele morreu, e quando morreu ele foi para o inferno, foi para o paraíso. É uma coisa que, assim, bem interessante para ser explorada. Era só uma pontuação assim que eu gostava de ter colocado. Sim, Lorenzo, foi excelente. Essas baladas, né, que tem, você vai encontrar ela em vários locais, né, vários países, várias regiões. E elas têm também todo esse caráter histórico, didático, né? Porque aquilo, a gente quando canta, né, você vai memorizando, né? Você memoriza. Então, uma forma de cantar a história, né? É muito interessante também a sua intervenção, Lourenço. Agradeço muito de ter trazido mais esse conteúdo aqui. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Mais alguma coisa, gente? Então, se ninguém tiver nada mais, eu agradeço imensamente. Pronto, Rafael, pode dizer. Oi, professora. Só para saber que esse trabalho da professora Andréa Casselli, ela está disponível em algum lugar para eu poder ler? Está no repositório de teses da UFPB. Entra no blog do NEV, teses e dissertações, com a Andréa Casselli, tem lá. Ó, no blog do NEV, Uhum. tá lá onde está escrito, blog do NEV, dissertações e teses, você entra lá, tá a tese, tá o link, vai direto. Beleza, obrigado. Tá? Porque tá online, está disponível a tese dela, tá? Então, gente, eu agradeço imensamente vocês todos que ficaram nesse feriado de Páscoa, né, que estão aqui. Agradeço a oportunidade de ter passado esse conhecimento, agradeço a todas as intervenções do Rafael, do Lorenzo, da Isabelle, que só contribuíram, né? Daqui também do Paulo, do Daniel, da Luciana Bertini, de todos que
que colocaram aqui no chat todas as suas intervenções. Eu agradeço imensamente a participação de vocês no curso, tá? E espero que vocês aproveitem o curso e levem tudo isso para a sala de aula. E o que vocês precisarem, eu, o Leandro, que hoje esteve aqui presente, que também deu aula, mas o Vitor Hugo, o Pablo, e até mesmo a Andréia, né? Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato, que todos nós temos um grande prazer aqui em auxiliá-los no que for preciso. Então, gente, eu agradeço imensamente vocês e logo a gente se encontra novamente. Então, muito obrigada. Eu vou aqui parar a gravação.